Bom, pessoal, nós temos aqui uma questão que foi retirada de uma prova do ITA, e aqui nós precisamos determinar qual é a medida do ângulo convexo entre os ponteiros quando estão marcadas 10 horas e 15 minutos. Nós precisamos saber que um ângulo convexo é aquele que tem uma medida inferior a 180 graus. Quando nós olhamos os ponteiros do relógio, nós temos a determinação de dois ângulos, e nós precisamos determinar qual é a medida do menor ângulo. Então, para isso, nós temos aqui um relógio que vai ilustrar o problema e vai guiar a nossa solução. Eu vou marcar aqui sobre o relógio o horário, mais ou menos no que nós temos, e o primeiro que nós temos e mais fácil de marcar é o ponteiro dos minutos. Nós sabemos que 15 minutos o ponteiro vai estar sobre o número 3. Portanto, eu vou desenhar aqui no relógio o ponteiro dos minutos, que é o maior, sobre o 3. No caso de ser 10 horas e 15 minutos, nós sabemos que o ponteiro das horas está entre 10 e 11, só que um pouquinho após o 10, porque já se passaram 15 minutos. Portanto, nós vamos aqui fazer a marcação de um local aproximado onde pode estar o ponteiro das horas. E nós sabemos aqui que o relógio é uma circunferência que foi dividida em 12 partes, por conta desses números que nós colocamos aqui. Se nós dividirmos uma circunferência inteira em 12 partes, nós vamos dividir o 360 em 12 partes iguais, o que resulta 30. Portanto, se nós olharmos aqui do 2 até o 3, nós temos 30 graus. Da mesma forma que do 1 até o 2. Do 12 até o 1, também 30 graus. Equivalente a 12 e 11, 30 graus. E aqui, se nós tivéssemos o ponteiro exatamente sobre o 10, nós teríamos mais 30 graus. E aí, fecharia 150 graus. Só que observem que o ponteiro das horas também se movimenta a cada minuto. E a gente vai ter que verificar o quanto ele se movimentou a partir das 10 horas. Então nós precisamos observar que nós precisamos calcular esse ângulo aqui que eu vou chamar de x e descontar do 150, porque não é o total. Então nossa resposta aqui vai ser dada pela diferença entre 150 graus e o ângulo x que nós vamos calcular. Nós sabemos que existe uma proporção ali, ele se movimenta a cada certo período de tempo, e aí nós temos a relação de que esse ponteiro das horas vai de um número até outro, ou seja, ele se movimenta 30 graus a cada 60 minutos. Então eu vou colocar aqui a nossa relação principal, que nós precisamos de 60 minutos para percorrer 30 graus no ponteiro das horas. Nós temos que verificar o quanto ele andou, ou seja, quantos graus ele percorreu, no momento que ele andou 15 minutos. Numa regra de 3, nós sempre podemos simplificar na vertical ou na horizontal, e aqui o jeito mais fácil de fazer essa simplificação é dividir por 30 a primeira linha. Então eu fico com 2 e aqui eu fico com 1. Observem aqui que na nossa regra de 3, nós temos 2x igual a 15, e quando nós dividirmos 15 graus por 2, nós obteremos 7,5 graus. Isso aqui é o quanto ele percorreu a partir do 10. O que nós vamos fazer agora é descontar esse 7,5 do 150. Então a nossa resposta vai ser dada por 150, que seria o total, menos o que ele já percorreu nesses 15 minutos. 150 graus menos 7,5, 142 graus, 5. E aí nós temos o seguinte, pelas alternativas nós não temos um número com vírgula. Nós precisamos relembrar da subdivisão de grau em 60 minutos. No caso aqui, 1 grau 60 minutos, meio grau 30 minutos. Então aqui é fácil de relembrar e colocar como 142 graus inteiros. E além disso nós temos 30 minutos. Com isso a gente consegue assinalar a alternativa A e encerrar o exercício.